Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Que bom que você está conosco mais uma vez. Hoje nós vamos estar falando do livro de Neemias. Que livro maravilhoso. E eu convidei para falar sobre esse livro a Bispa Vânia Ferro. Ela é psicóloga, terapeuta familiar, bispa, esposa do Bispo Cirino, nossa cobertura espiritual. Eles que moram no Paraná, coordenam toda uma região ali. E eles estão, é claro, localizados em Curitiba. Então vamos receber tudo aquilo que ela tem para dizer para a gente. Vamos viajar? Olá, que bom, estamos novamente aqui nessa jornada, ó, quanta aventura, quanta coisa tremenda a gente já aprendeu nessa viagem na Rota 66 Espiritual. E hoje vamos aprender muito mais coisas. Estamos quase fechando os livros históricos e eu trouxe uma convidada muito especial porque ela é uma professora e ela sempre nos ensinou em muitas áreas. Hoje ela vai falar sobre o livro de Neemias. Quero dar boas-vindas à minha bispa, Bispa Vânia Ferro. Deus abençoe, bispa. Seja bem-vinda. Oi, querido. Muito prazer em estar aqui. O meu dom realmente, um é ensinar, o outro é aconselhamento, né? E eu sempre amei ensinar, desde a minha conversão, que já tem muito tempo, né? Eu me converti em 73. Uau. Sempre eu fui muito, assim, muito dedicada no estudo da palavra, em pesquisas, porque quando eu me converti, eu entendi o seguinte: da mesma forma que eu investia quando eu estudava, eu ia investir no conhecimento da palavra. Então, de cara, assim, o meu primeiro salário, eu fui lá, comprei um livro de história da igreja, geografia da igreja, geografia bíblica, história bíblica, o dicionário bíblico, porque eu nunca me conformei assim em ler e não entender o que estava sendo falado. Então, por exemplo, fala lá, Moabita. Eu queria saber o que era Moabita. E Paulo saiu de tal cidade, não, eu quero ver essa distância e ver como que foi esse percurso. O povo saiu lá do Egito para ir para Canaã. Por onde que eles passaram? Quanto tempo durou essa viagem? Né? A Bíblia tem tesouros incontáveis. Então vamos lá, a pergunta de todo mundo de sempre é: quem escreveu esse livro? Sabe-se quando foi escrito, né? Tem alguma informação inicial que a senhora poderia passar para a gente? O livro foi escrito por Neemias, né? Mais ou menos no ano... O ano exato que ele escreveu não se tem, porque quando ocorreu a restauração das portas e dos muros foi em 445 a.C. Mas os historiadores dizem que ele pode ter sido escrito depois, pelo próprio Neemias ou por algum escriba que copiou e escreveu, né? Agora, o livro de Neemias, ele começa falando que a cidade de Jerusalém estava destruída. Essa cidade foi destruída no ano de 587 a.C. por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E ele entrou e destruiu tudo. A cidade, os muros, as portas foram queimadas. E o mais importante, o templo. O templo de Salomão foi destruído, os objetos foram levados para a Babilônia, né? Então foi algo assim muito triste. E a gente pode assim perguntar por que Deus permitiu isso? Por quê? Porque o povo estava em pecado. O povo estava em idolatria, o povo tinha, os sacerdotes levitas tinham abandonado o posto deles, e vários profetas, inclusive Jeremias, profetas daquele período, tinham alertado o povo, tinham exortado o povo, mas o povo não se arrependeu.
E aí Deus permitiu que eles fossem invadidos por um inimigo, que destruiu tudo, né? Sim. Uhum. E aí no ano de 539, o rei Ciro, eu acho muito interessante que toda essa trajetória da reconstrução, houve 3 reis muito importantes. O rei Ciro, depois o rei Dario, depois o rei Artaxerxes. Sim. O rei Ciro foi o que primeiro foi impulsionado por Deus, quer dizer, Deus pega quem ele quiser nas Ciro, meu mãos servo. dele. Ciro, meu servo. E aqui eles já havia mudado de quem era o reino. O reinado não era mais da Babilônia, mas era dos persas. Tanto que o rei Ciro é um persa, né? E ele chamou quem? Zorobabel e Josué para fazerem, primeiro, a restauração do altar e para reconstruir o templo. Zorobabel era descendente de Davi e Josué era descendente de Arão. Então, 2 homens de Deus, e Ciro deu dinheiro para ele, deu tudo para eles irem para Jerusalém para começar a reconstrução. Primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar. Isso Fantástico, é bem isso, impressionante, né? É maravilhoso porque isso, né? é a presença de Deus, né? Primeira coisa, restaurar o altar. O altar estava destruído. Aí eles lançaram alicerces no templo, só que desde o livro de Esdras já começam os inimigos se levantarem. A briga, a luta. Os inimigos não queriam que fosse reconstruído o templo e nem a cidade. E o engraçado, bispo, é que eles viam como amigos, né? Diziam, nós queremos ajudar. E depois, quando de fato se sabia da intenção, aí eles se mostravam quem eles eram de fato, né? Eles usam muitas artimanhas para tentar barrar a obra de Deus. E aí a obra para. A obra para no reinado de Ciro e ela só vai ser retomada no reinado de Dario, que veio depois, né? Aí Zorobabel e Josué conseguem terminar a construção do templo. E Esdras? Quem seria Esdras, então? Esdras era um sacerdote, né? E escriba. E ele foi chamado para trazer o quê? A ordem, a lei, que estava totalmente... Ninguém sabia mais da lei, não existia mais ordem do culto. Então, Esdras e Zorobabel, Josué e Neemias são contemporâneos. Eles viveram no mesmo período. Inclusive, se fala que pode ser que eles conviveram com Mordecai e Esther, que fica porque tudo misturado ali, né? Tudo misturado aí, né? Porque depois de Dario, o próximo rei que entra é o rei Assuero, que é do livro de Esther. Sim. E depois que entra Artaxerxes. Bom, bispo, então a gente vem vindo, correndo a história, tem Zorobabel, que foi governador de Judá, juntamente com Josué, que era o sacerdote, entra Esdras, porque Zorobabel fez uma construção material, vamos dizer assim, né? E Esdras entra com talvez a restauração ou reconstrução espiritual do povo. E aí entra essa figura, Neemias. Né? Neemias. E aí, a minha pergunta para a senhora, quem que era Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, que era uma posição muito especial, porque tinha que ser um homem de confiança, porque ele provava o alimento do rei. Meu Deus. Para ver se estava envenenado, para ver se estava saudável. Então, normalmente, o copeiro era uma pessoa muito próxima ao rei. Muito chegada. Porque estava ali do lado do rei o tempo inteiro para servir vinho, para servir água, né? Não era tereré nem chimarrão, né? Podia ser também, era bom. Ali, ele estava ali do lado, sempre atento às necessidades do rei. E aí, como que começa o livro de Neemias? Ele recebe uma visita do irmão dele, dizendo que Jerusalém está totalmente destruída. E aí ele, como um homem de Deus, ele fica muito triste.
E aí o rei nota, né? E fala: o que está acontecendo com você, Neemias? Você está com aparência muito triste. E ele fala: como que eu poderia estar feliz se a terra dos meus pais, se a casa onde era dos meus pais, dos meus antepassados, está totalmente destruída? A minha cidade, os muros da minha cidade estão todos destruídos. E aí o rei, aí a gente vê a intimidade que ele tinha com o rei. O rei pergunta: o que você quer? Aí ele fala: eu gostaria de ir até lá para providenciar uma reconstrução. Aí o rei fala: quanto tempo você precisa? Meu Deus. E ele já dá um prazo. E o rei: você precisa de mais alguma coisa? Ele fala: preciso, eu preciso de cartas para aqueles governantes que vão estar lá, para saber que eu estou debaixo de autoridade. Uau, então, uma das coisas assim que eu acho fantástico é que tudo que Neemias fez, ele fez debaixo da autoridade de Deus e do rei. Ficou 3, 4 meses orando, buscando, jejuando, gerando isso para depois, de fato, né, chegar diante daquele rei, né, bispo? Porque, de fato, ele queria a autoridade de Deus e a autoridade do rei. Ele ficou orando e na hora que o rei pergunta, ele faz aquela oração relâmpago. Pois é. Ele ora para Deus dar sabedoria, o que ele tinha que falar. Isso é dependência, né, bispo? E quando a gente está diante de uma autoridade, se a gente não se preparou e a gente é pego de surpresa, às vezes não sabe o que falar. Exato. Você pode estar na frente de um governador e ele falar: o que você está precisando lá no seu bairro? Se a pessoa não se preparou, ela não vai saber o que falar. Só que Neemias, ele já tinha tudo planejado. E quando o rei pergunta, ele só ora assim, a oração relâmpago, né? Sim. E Deus, aí ele fala: e eu estava nas mãos de Deus e o rei foi favorável para comigo. Uau, tudo que ele pediu, o rei deu. O rei proporcionou. Que coisa maravilhosa. No meu livro que eu estou escrevendo sobre Neemias, eu descrevo bispo, deixa eu abrir esse parênteses aí. A bispa está escrevendo um livro, gente, e você vai ler, vai estar o nome aqui, porque ela está trabalhando no nome, fazendo igual o Neemias, está orando para ter o melhor nome, e a gente vai colocar abaixo aqui para você o nome do livro, e eu tenho certeza que você vai ter que buscar esse livro, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque a bispa, quando ela escreve sobre alguma coisa, pode ir atrás, é coisa material muito bom. Esse livro, eu vou até colocar assim, que vai ser comentários bíblicos sobre o livro de Neemias, porque vai ser um livro de estudo mesmo, muito detalhado. O que aconteceu? Quando eu estava lendo o livro de Neemias, meu coração assim se incendiou, e eu não conseguia sair de um versículo e passar para o outro. Cada versículo, Deus me revelava algo, e eu comecei a escrever, né? Então, eu fui do capítulo 1 ao capítulo 13, do livro inteirinho, descrevendo aquilo que Deus foi me falando. A primeira coisa que ele restaura foram as portas, não foram os muros. Uau, portas assim, é uma coisa que traz muito significado para a gente. Eu não sei o quanto você escreveu lá, mas eu acredito que você tem algumas coisas para falar sobre portas, porque o que a gente fala, geralmente a gente fala muito sobre portas, no nosso dia a dia, na igreja mesmo, né? O que você conseguiu escrever sobre portas mesmo? Pois é, os porteiros eram levitas, eram homens muito importantes no templo. E às vezes na cidade também, a gente acha hoje, né? O fulano é porteiro. Né? Vê de uma forma assim, né, que não menospreza, não discrimina valor. Muitas vezes até, né? Só que na época, o porteiro era alguém muito especial. Por quê? Ele que deixava entrar, por exemplo, no templo ou na cidade, quem estivesse santificado. Meu Deus. E ele não deixava entrar os inimigos. Então, ele era alguém que tinha que ter uma força para ser como um guarda ali no portão e também um homem de Deus para fazer uma triagem se a pessoa estava habilitada a entrar.
na casa de Uau, que Deus coisa. e na cidade de Deus. E ele era um Maravilha. levita, ele não era qualquer pessoa, ele era da tribo de Levi, né? Uhum. Então, em cada porta que eu fui lendo, Deus foi me falando algo muito interessante, que são 9 portas. A Uhum. primeira porta é a porta das ovelhas. O nome já diz tudo, né? E aí Uhum. eu falei da importância do pastoreamento, da importância da proteção da família e dos nossos discípulos. Porque as primeiras ovelhas que a gente tem é dentro de casa, né? São os Sim, com nossos certeza. filhos, né? Uhum. A segunda porta é a porta dos peixes. O que te lembra peixes, Nilton? Bom, aí é evangelização, é alcançar vidas. Evangelização, É, exatamente. Evangelização. Agora, a porta velha, aí você fala, nossa, o que significa? Eu busco muito o original uhum. das palavras no hebraico, né? Uhum. E velha aqui significa despenseiro. O que é Uau. ser dispenseiro de Deus? Aquele que tem a dispensa cheia. E cheia de quê? Da palavra de Deus. Agora, para você ter a sua dispensa cheia, você tem que orar muito, você tem que ler a Bíblia muito. Para que surgir uma necessidade, você vai na sua dispensa espiritual e pega o que você Meu precisa. Deus, porque na verdade na dispensa tá tudo que a gente precisa, só que a gente vai precisar do Exatamente. discernimento para pegar aquilo que é certo, né, bispo? Exatamente, mas tem uma porta que fala de discernimento, viu? Mas, meu Deus, mas Ah, a já tá quarta muito bom esse porta papo aqui, bispo. é a porta do vale. O Uhum. vale, a gente já sabe que significa um lugar de dificuldades, né? Uhum. Lá no Salmo 23 fala, né? Então, nessa porta, eu coloquei que é o enfrentamento das dificuldades. Porque lá no Salmo 23, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então eu falo, Davi fala andar, não fala viver, morar. Uhum. Esse andar ali significa que você vai passar, mas você vai prosseguir. É Então, verdade. agora, por exemplo, estamos passando por um vale em Por um relação a lado. essa pandemia, Uhum. mas ela vai passar. Amém? Uhum. Ela vai passar, né? A quinta porta é a porta do monturo. O que é monturo? É lixo, é sujeira, Uhum. sabe? E aí, eu usei um versículo, que foi o primeiro versículo que Deus falou comigo, quando eu Uhum. converti, que está em Qual? Provérbios 4, que diz assim: tira da prata a escória, a sujeira, e sairá um vaso para o fundidor. Uau, Então, isso. essa Uhum. porta significa santificação. Deus pega a nossa vida cheia de impureza, cheia de sujeira, e Ele vai limpando, vai tirando a escória, surge um vaso. A Bíblia, quando fala de vaso, está falando do ser humano. O ser humano é um Uhum. vaso nas mãos de Uhum. Deus, né? Uhum. E vai sair um vaso para o fundidor, né? A sexta porta é a porta da fonte, que é a porta do discernimento. Aí sim. Então, Uhum. nós temos que discernir quem são os nossos inimigos, quem são os nossos amigos. E eu falo muito aqui sobre a importância, Neemias foi uma pessoa muito sábia. Ele discernia como é que o inimigo ia atacar. E quando ele chegou para restaurar, a primeira, sabe quando entra assim para fazer um planejamento, ser um espia, ele levou pouquíssimas pessoas, Não porque falou ele com não muita sabia gente, ainda. né? Não Não, falou com não quase ninguém, né? abriu, não falou com quase ninguém, foi de noite, né? Uhum. E às vezes nós temos uma brilhante ideia e a gente sai contando para todo mundo. E aí perde aquela brilhante ideia, né? Uhum. E o inimigo vem, rouba tudo aquilo que às vezes a gente poderia usar de uma forma muito abençoada, né? Uhum. A sétima porta é a porta das águas. Água significa revigoramento. Então a Uhum. pessoa está passando por um processo. Tudo isso aqui é um processo.
de Deus, né? A pessoa foi santificada, Deus está dando discernimento, aí aqui Deus revigora. Quando você passa pelo vale, por situações difíceis, você precisa de ser fortalecido. Então, essa porta é a porta do fortalecimento. Do refrigério Depois, aí, né? do refrigério. Vem a porta dos cavalos. Vamos ver se você descobre o que significa a porta dos cavalos. Não, agora eu vou ter que fazer igual a Neemias, orar uns 4 meses para chegar no discernimento que a senhora teve. Então, é melhor a senhora passar É e muito economizar o nosso tempo. interessante. Significa força e alegria. Uau! Sabe? Saltar de alegria. Cavalo salta, né? Então, aqui está mostrando assim, que à medida que a pessoa vai sendo restaurada, ela vai ficando feliz. Vai tirando toda aquela tristeza, toda aquela coisa ruim, aqueles sentimentos ruins, e aí vem a força e vem a alegria. E a última porta é a porta da guarda. Aí a pessoa está pronta. Aí sabe o que significa essa guarda? Disponibilidade para servir. Quer dizer, agora então eu fui preparado, Deus restaurou as minhas portas e agora eu estou pronto para servir aquilo que Deus quer me usar. Quando eles começam a edificação dos muros, mostra que eles edificavam um muro em frente à casa deles. Eu não falei no começo, mas uma cidade sem muros, uma casa sem muros, uma pessoa sem muros é uma pessoa sem proteção. Ela está aberta para o inimigo entrar. Por isso que eu falo sobre fechar as brechas, né? Porque quando você fecha as brechas espirituais, emocionais e físicas, o inimigo não pode te atacar. Quais são as brechas espirituais? Por exemplo, são pecados, falta de leitura da palavra, falta de oração, não ir à igreja, e são brechas espirituais. Emocionais são sentimentos negativos, mágoa, falta de perdão. O que aconteceu com Absalão? Absalão ficou magoado com Davi. Porque Aminon ela foi abusada pelo irmão, né? Tamar foi abusada pelo irmão Aminon, e Tamar era irmã de Absalão. Absalão esperava o posicionamento do pai dele, né? Mas não deu nada, né? E o rei Davi não corrigiu o filho. E Absalão guardou aquilo, e aquilo foi virando, como a Bíblia diz, amargura. A mágoa vira amargura. E daí 2 anos, ele matou o irmão. E aí Davi teve uma reação super agressiva, mandou ir atrás de Absalão para matar Absalão. E Absalão foge e vai para a casa do avô materno, né? Então, nessa vida de Absalão, eu descrevo a importância de resolver brechas emocionais. Eu, como psicóloga, falo muito isso, que o que une espírito e corpo é a alma. E nós temos que tratar muito bem nossa alma, porque senão vai refletir no espírito e vai refletir no nosso corpo, né? E brecha física é alimentação errada, falta de exercícios, falta de sono, estresse, né? Tudo aquilo que rouba a nossa energia física, né? Eles precisavam restaurar os muros. A senhora colocou, então, que eles começaram restaurando, eles restauravam os muros à frente da sua casa, ou seja, olhando para as necessidades, né, que tinham, né, entendendo que precisavam de proteção para sua casa, para sua família, não é isso? Exatamente. Então, eu acho muito bonito essa parte, porque eu até cito uma coisa, fechar as brechas. Bispo Robson falou uma frase para mim, Milda, eu acho que tem quase 40 anos. Uma vez eu perguntei, ele falou assim, existem fissuras na nossa vida como se fosse um copo trincado. E aí a gente tem que pôr um guarda ali para o inimigo não entrar. Por quê? O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor como um leão, procurando, né? E aonde que é mais fácil de quebrar? É onde tem a fissura. Aí o bispo Robson falou assim para mim, coloca um guarda ali. Aí eu perguntei, até quando? Ele falou assim, para sempre.
Uau! Quer dizer, nessa época, eu ainda tinha muita dificuldade na área emocional, na área de autoestima, sabe? Tinha uma tendência à tristeza e tal, pelo meu histórico familiar. E quando ele falou isso, o que é o guarda? É você trabalhar com prevenção. É você conhecer a sua fragilidade e saber, eu tenho que me proteger, eu tenho que colocar um guarda aqui. E foi o que Paulo também disse, né? Que ele tinha uma fragilidade. Ele orou para Deus 3 vezes para Deus curá-lo e Deus falou assim: não me toca mais nesse assunto. E aí ele entendeu, não, peraí, quando Deus coloca uma fragilidade em nós, ele está querendo que a gente não se orgulhe daquilo que a gente alcança. E porque até tudo se que policie nós mais, somos, né? E se policie, não achar que pode tudo, né? Exatamente. Tudo que nós somos, nós recebemos de Deus. A nossa capacidade veio de Deus. Nossa sabedoria veio de Deus, né? Então, como eu falei, eu sou uma pessoa estudiosa. Isso aí tem um valor. Mas se Deus não trouxer a parte espiritual, vai ser só palavras. Vai ser só, né? Não vai ter a revelação, né, de Deus. Bom, aí eu termino a primeira parte do livro falando sobre quando eles finalizam a obra, né? Você pensa assim, então agora construiu as portas, os muros, está tudo bem. Não está tudo bem. É como a gente acabou de conversar, a batalha continua. Por quê? Porque o inimigo é traiçoeiro. Ele sempre fica tentando um jeitinho de entrar nas nossas vidas, nas nossas igrejas, para trazer destruição. E às vezes a gente fica assim, depois de uma vitória, às vezes você relaxa, né? Oba, que bom, né? Eu sempre falo, e o Cirino sempre fala assim, após um evento muito bom, nós temos que tomar cuidado com o depois. Às vezes a gente toma muito cuidado com o antes, ora, jejua para o evento ser maravilhoso. Aí quando termina, graças a Deus terminou, foi tudo bem. E aí o inimigo fala assim, você está cansado, você está estressado, porque foi desgastante, teve que resolver várias coisas. Puf! Lá em Campo Grande, quando eu morava lá, terminava um evento, eu e o Cirino ia no otorrino. Por quê? Crise de garganta, sinusite, rinite. Aí era um japonesinho, aí ele falava assim, já sei, vocês tiveram um evento, aí trabalhou. Aí o Cirino falava, que coisa, esse cara parece um bruxo, a gente chega lá e ele fica falando. Mas não, era uma coisa lógica. A gente tinha desgastado o organismo. Tinha voltado de uma construção muito forte. Quer dizer, hoje a gente já sabe, após um evento, você tem que tirar 1, 2 dias ali para dar uma descansada, para repor as suas forças. Porque a gente sabe, a Amaleque ataca quem? Os fracos, os doentes, os velhinhos e as crianças. Eu já estou na faixa etária dos velhinhos, né? Então tem que tomar bastante cuidado. E aí, eu quero falar para você, né? Quero terminar falando do avivamento em Jerusalém, que é a parte, assim, fantástica que eu acho. Avivamento, o Cirino falou sobre isso, né, no Sara Conference, ela tem algumas características, que é arrependimento dos pecados, quebrantamento diante de Deus e conversão de vidas, e batismo do Espírito Santo. Eu falei sobre isso no Sara Conference, mas eu quero mostrar para vocês agora, contextualizando com o que a gente está falando sobre Neemias. No capítulo 8, versículo 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei, que é aí que eu estou falando que entrou Esdras. Esdras veio trazer a lei, ele veio restaurar o culto, né? Composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Quer dizer, aqui está falando de criança. Criança que já entende a palavra de Deus tem que ser ensinada na palavra de Deus.
né? E hoje, infelizmente, eu vejo muitos pais, Nildo, que não faz o cultinho com as crianças, que não ora com as crianças, que não lê a palavra com as crianças, e elas estão sendo ensinadas por quem? Pelos blogueiros, pelos vídeos, pelos jogos, e aí aprende aquilo que não deve, aprende palavrão, aprende coisa errada. Por quê? Porque está faltando o ensino do sacerdote do lar, que é o pai. Sim. Né? E essa responsabilidade, viu, homens, não é da mulher, não, é do pai. Né? Esdra, inclusive, isso é fantástico, porque Esdra, ele fala lá no livro de Esdra que ele colocou no coração dele buscar a lei do Senhor, praticar e ensinar. Olha que coisa, buscar, praticar e ensinar. Quer dizer, esse homem... E ele era um escriba, ou seja, eu acho que ele teve muito tempo com a letra, e ele era experiente na letra, mas chegou um momento da vida dele que ele falou, eu quero mais que a letra, eu quero agora sentir esse Deus vivo dentro de mim, né? Agora, e para você ensinar, você tem que ter prática, porque senão é só discurso vazio, Exatamente. Né? A gente, quando ouve uma pessoa dando um testemunho da vida dela, assim, aquilo pega no nosso coração, porque você vê, essa pessoa viveu isso, essa pessoa venceu essa situação, né? Porque às vezes tem muito pregador que fica citando, como disse não sei quem, como disse não sei quem. Isso não chega muitas vezes no nosso coração, porque quando você ouve uma história, um testemunho, aquilo tem muito mais valor, né? Ele leu a lei desde o amanhecer até o meio-dia. E o povo tinha ouvidos atentos. Você já pensou, Nildo, um culto de 6 horas? Meu Deus. Será que o nosso povo ia ficar atento? Meu Deus. E aqui também o fala... povo de hoje, bispo, o povo de hoje, o povo dos 2 minutos, do 1 minuto do Instagram, né? Será que vai ficar 6 horas? Não, e aqui também fala que o povo, no versículo 7, permanecia no seu lugar. Será que hoje as pessoas ficam quietas no culto? Toda hora quer ir no banheiro, termina o louvor, parece que é intervalo, né? O povo quer ir no banheiro, quer ir tomar água. Aí eu falo, gente, não é intervalo, né? Muitas vezes as pessoas acham até que alguns levitas foram contratados só para fazer o louvor, porque alguns deles, inclusive, às vezes desce e sai lá para fora. Sai lá para fora. Misericórdia. Agora, o pastor não vai no banheiro, né? Quer dizer, se o pastor aguenta, o bispo ali aguenta, dá para aguentar, né? Um culto, nosso culto hoje tem uma duração de 2 horas no máximo, né? Quer dizer, 2 horas sem ir no banheiro é possível, né? Então, aí... eu achei interessante também que fala, os levitas ensinavam a lei ao povo. E Aleluia. Eu acho isso fundamental. Não adianta nada só ler, se a pessoa não tem condição de entender. E eu sempre fui uma pessoa que... Por que eu busco muito original? Eu busco livros, né? Porque eu quero entender o que a Bíblia está dizendo. Às vezes a pessoa está lendo lá, igual eu cito sempre o exemplo, né? Está escrito lá, Gileade. Gileade? O que será que é Gileade? Passa por cima. Aí, né, a mulher lá trouxe mandrágoras, né? Para Jacó. Mandrágoras? O que será que é mandrágoras? Quer dizer, hoje, com o Google, é muito fácil. Você vai lá, coloca a palavra, você não precisa nem ir no dicionário bíblico, né? Eu gosto mais do dicionário bíblico, porque ele é mais completo, né? Aí você vai entender. Nossa, isso aqui era uma frutinha que era usada e tal, né? Quer dizer, é muito interessante, né? Então, assim, os levitas explicavam e ensinando. Agora, sabe o que aconteceu? Que eu achei tremendo. Tinha quase 1000 anos que Deus havia feito aliança com Moisés e dado a lei. Então, aí o povo se afastou dessa aliança, dessa lei, e isso mostra que eles perderam aquele contato com a lei.
E aqui Deus está restaurando não só a cidade, mas renovando a aliança e trazendo de volta a lei, a palavra de Deus, né? Quer dizer, eu acho assim, a gente fala tanto dos avivamentos que aconteceram, né? O Cirino citou, mas eu falo, Foi por isso gente, que a senhora comentou, foi por isso que a senhora comentou no Sara Conference justamente disso, desse avivamento que aconteceu lá. Porque, para mim, esse aqui foi o primeiro avivamento, né? Um dos primeiros. Eu acho que pode ter acontecido algum outro na época de Davi, mas esse avivamento foi fantástico, porque o povo tinha se afastado completamente. O povo era idólatra. Aí, o que Esdras faz? Ele vai restaurando completamente cada coisa. Ele restaura ofertas e dízimos, ele restaura a posição dos sacerdotes e levitas. Sabe o que aconteceu, Nildo? O povo não dava mais oferta nem dízimo. Aí o que os sacerdotes e levitas tiveram que fazer? Porque eles viviam dessa oferta, viviam desse dízimo, eles foram para os campos trabalhar. Quer dizer, tudo fora de lugar. Perder a função, né? A função que Deus tinha destinado. Perder a função ministerial que Deus tinha dado para eles, né? Então, o Esdras, ele vai restaurando cada coisa. Eles tinham se casado, inclusive sacerdotes e levitas, com descendentes dos cananeus. E aí entra o quê? Aí entra aquele inimigo que desde o começo está lá azucrinando a vida de Neemias, Tobias e Sambalate. Sambalate mesmo, Um era amonita e o outro era moabita. No livro que eu escrevi, Os Olhos de Ló, eu explico bem quem são os amonitas e os moabitas, né? São descendentes de Ló com as próprias filhas, né? Fruto de um incesto. E essas tribos se tornaram inimigas do povo de Israel. E esses dois homens pertenciam a essas tribos. Por isso que eles não queriam a restauração de Jerusalém. Só que, olha o que aconteceu. Por isso que eu falo que o diabo continua agindo. A gente tem que estar sempre alerta. Neemias voltou para Suzã, lá para a Babilônia. E o que aconteceu durante esse período que ele teve que voltar lá, porque ele tinha pedido um prazo para o rei, né? Ele conseguiu restaurar as portas e os muros em 52 dias, né? Aí ele volta para Suzã. Quando ele retorna para Jerusalém, Tobias tinha invadido o espaço. Tobias, o filho dele casou com Mesulão, que era um sacerdote, um levita, e o outro casou com a filha de Eliasibe, que era o sacerdote. Olha onde que ele entrou. Ele se tornou aparentado com o sacerdote principal, que era Eliasibe, e com Mesulão, que era um daqueles levitas que ajudaram, inclusive, Neemias a reconstruir os muros. E sabe onde que ele estava morando? Na casa de Deus. Sim. Que coisa de doido isso. Que era reservada aos dízimos e às ofertas, ele morava lá dentro. Só que Neemias chega e faz um limpa. Eu lembrei da cena de Jesus, quando Jesus chega e está aquele monte de mercadores e manda ele tudo joga fora. tudo fora. Neemias pega os móveis de Tobias, joga tudo fora, joga tudo na rua. Sim. Né? Quer dizer, ele santifica de novo o local. Aqui não é lugar para Tobias ficar, não. E pela Bíblia, os amonitas e os moabitas, lá no Velho Testamento, ainda no Levítico, eles não podiam entrar na casa de Deus. Deus tinha dado uma ordem, não deixar nem amonita nem moabita entrar na casa de Deus. E ele se infiltrou, estava lá dentro, morando lá dentro. Né? E aí, por quê? O próprio sacerdote, o levita, deixou, né, os seus filhos casarem com os descendentes de Tobias. Os outros sacerdotes, outros levitas, fizeram a mesma coisa. Quando Esdras consegue fazer toda essa limpeza, restaurar tudo no lugar, aí vem a festa, sabe? Uma festa assim,
que Deus fala assim, agora é a hora da alegria, agora é hora de vocês festejarem. Aí é bem interessante que Deus fala assim, tudo que vocês precisam de coisa boa, sabe? Eu vou colocar na casa de vocês, eu vou dar as oliveiras, os vinhos. Quer dizer, ali, você olhando para o dia de hoje, você vai ter dinheiro, você vai ter tudo de melhor na sua casa, você vai ter unção, que é representada pelo azeite, você vai ter alegria, que é o vinho, né? E tudo, né? E também ele fala da multiplicação, que é uma coisa que a gente sempre ora, né? Que Deus multiplique, né? As pessoas na igreja, né? Que Deus traga mais e mais, né? Ovelhas, mais e mais pessoas sejam salvas. E, assim, a ênfase que eu dei também é isso, a importância. Eu termino falando, não só nós nos prepararmos para uma batalha, mas nós estarmos atentos para aquilo que Mateus 28, 18 a 20 diz. Nós temos que ganhar, nós temos que consolidar, nós temos que discipular para poder enviar as pessoas. Então, assim, o livro de Neemias é um livro tão antigo, né? Mas é um livro que reflete aquilo que a gente vive hoje. A importância dessa escada do êxito, né? Da escada da visão, que é ganhar, consolidar, treinar e enviar, né? Então, quer dizer, essa visão, eu sempre digo, essa visão não é da Colômbia, gente. Essa visão é da palavra de Deus. Amém. Lá em Atos, eu acho versículos o tempo inteiro sobre ganhar, consolidar, treinar e tal. Mas você vê, quando eu li Neemias, eu achei ali também. Eu queria muito que a senhora trouxesse agora uma palavra de oração para essas pessoas que estão nos assistindo, são de várias igrejas, não estão apenas em 2020, mas estão em outros anos assistindo a gente. Com certeza esse material vai abençoar muitas e muitas pessoas. Então, eu vou abrir a tela agora e você vai trazer uma palavra de oração para esse povo, tá bom? Amém. Deus querido, eu te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, porque a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã. E por mais que nós estejamos passando por um período de pandemia, por um período de enfermidades, de doença, até de perda, Senhor, de pessoas, o Senhor continua conosco. O Senhor nunca nos abandona. E isso que aumenta a nossa fé, que fortalece a nossa fé, para saber, Senhor, que em nada nós passamos sozinhos. O Salmo 23 diz que, ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, tu estarias conosco. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. E nesse livro de Neemias, a gente aprende que por mais que haja lutas, que por mais que haja ataques do inimigo, a vitória sempre vem. A vitória sempre é do Senhor, a vitória sempre é dos filhos de Deus, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é aquele que vence todas as batalhas. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a andar na tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a tua voz, a buscar a tua palavra, a nunca deixar aliança contigo, como o povo de Israel deixou. Mas, Senhor, que cada dia nós possamos renovar a aliança com o Senhor, aliança com a tua palavra, e buscar, através do teu Espírito Santo, a revelação daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Bispa, Deus te abençoe muito, muito obrigado pela sua contribuição, foi tremenda, eu tenho certeza que nós aprendemos muitas coisas, e quando sair o livro, eu acho que o povo vai ter que comprar, porque tem muita coisa boa escrito lá. E o próximo já estou preparando, vai ser Homens e Mulheres da Bíblia. A senhora que gosta de estudar e de escrever em plena quarentena, vira um foguete, né? É verdade. Deus abençoe Curitiba e toda essa região maravilhosa aí. Deus abençoe muito vocês. Eu espero em breve poder estar junto com vocês aí, tá bom? Amém, e tê-los aqui amém. também. E tê-los aqui. Amém. Obrigado, Nildo. Fica na paz.
Amém. Tchau, tchau.